Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Chegamos aqui a mais um dia, nosso 39º dia do nosso desafio, 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias, aleluia. Prosseguindo para o alvo, permanecendo, perseverando, vamos aí lendo a Bíblia toda nesse desafio. Então vamos hoje aí o livro de Ruth e vamos começar 1 Samuel. Pai, eu quero te louvar por mais esse dia, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Deus, pela revelação de quem Tu és na Tua palavra, por nos permitir enxergar, Senhor, a Tua promessa, Senhor, as Tuas promessas, enxergar o Teu plano redentor, o Teu plano de salvação, enxergá-lo, Cristo, nas nossas vidas, a obra do Senhor nas nossas vidas, Pai, através dessa leitura, Pai, nós podemos compreender, meu Deus, que o Senhor sempre teve um propósito para o seu povo, sempre cuidou, sempre guardou, sempre protegeu, Deus, e nós te louvamos por isso, Senhor, porque nós fazemos parte desse povo protegido, guardado pelo Senhor, porque essas promessas são para nós, uma vez que nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus e participantes de todas essas promessas. E nós queremos te louvar por isso, Deus. Obrigado. Obrigado por nos incluir, obrigado por nos aceitar, obrigado por nos comprar com teu sangue, nos redimir. Obrigado, Senhor Deus, porque nós mudamos de dono. Nós que éramos escravos do pecado, escravos do inimigo, nos tornamos, Senhor Deus, servos do Senhor, comprados pelo teu sangue, participantes das tuas promessas. E esse livro, Senhor, que é a tua palavra, é sobre esse plano, Senhor, de salvação para nós, é sobre esse projeto tão lindo de nos redimir, de nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por isso. Nós te louvamos por mais esse dia, te agradecemos, te agradeço por cada pessoa que o Senhor tem conectado a esse desafio, Senhor, cada pessoa que está aí conosco nessa jornada, assistindo ao vivo, assistindo gravado, assistindo pelo YouTube, assistindo pelo TikTok, assistindo, Senhor, pelo Facebook, em um dos lugares onde a gente tem publicado, Senhor, cada uma dessas gravações. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está sendo alcançada, Senhor, e que está sendo desafiada, Deus, a amar mais a Tua palavra, a gastar mais tempo com a Tua palavra, Senhor, que haja crescimento, que haja mudança, que haja transformação e que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente enxergue as maravilhas da Tua palavra e aplique-as nas nossas vidas, para que elas não sejam apenas uma teoria, uma informação, mas que seja transformação, mudança de vida e que a gente possa verdadeiramente sermos praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Ruth, capítulo 1, então. Nós terminamos o período dos juízes, né? Mas aí a gente volta um pouquinho e o livro de Ruth, ele se dá aí no período também ainda dos juízes, né? E ele começa falando isso aqui, né? Que é contemporâneo ali daquele período que nós lemos dos juízes. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estavam as suas 2 noras, repetindo o verso 7, pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá.
Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou, e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, eu, ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperaríeis até que se tornassem grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Rute se apegou a ela. Disse Noemi: A tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Rute, porém, respondeu: Não insistas para que eu te deixe e me obrigues a não te seguir. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as duas mulheres seguiram viagem, até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: Não se chameis Noemi. Verso 20. Respondia-lhes ela: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Porque me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Rute, sua nora, a Moabita, chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Rute capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Assim ela se foi, chegou ao campo e respigava após os ceifeiros. Por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Boaz vinha de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: O Senhor te abençoe. Perguntou Boaz ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os ceifeiros. Ela chegou aqui no início da manhã e está em pé até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Então disse Boaz a Rute: Ouve, minha filha, não vás colher em outra lavoura, tampouco passes aqui. Ficarás aqui com as minhas servas. Os teus olhos estarão atentos na lavoura que ceifaram, e irás atrás delas. Dei ordem aos servos para que não te toquem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Então ela, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: Por que achei graça aos teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: Eu ouvi falar de tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte do seu marido. Como deixaste teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas
asas, vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me deste ânimo e encorajaste o coração da tua serva, não sendo eu nem ainda com uma das suas criadas. Também, à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinho. E, sentando-se ela ao lado dos ceifeiros, ele lhe deu grão tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou. Levantando-se ela para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre os molhos deixai-a recolher, não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que as colha, não a repreendais. Esteve ela respigando naquele campo até a tarde. Então debulhou o que havia apanhado, e foi quase uma efa de cevada. Levou-o para a cidade, e viu a sua sogra o que havia apanhado. Também Rute tirou e deu-lhe o que lhe sobrara, depois de fartar-se. Perguntou-lhe a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. Então Rute relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Disse Noemi à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Respondeu Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a colheita que tenho. Disse Noemi à sua nora: Rute, bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que em outra lavoura não te molestem. Então Rute se ajuntou com as servas de Boaz para recolher espigas, até que a colheita de cevada e de trigo se acabou, e ficou morando com a sua sogra. Rute, capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro, onde fiquem bem? Ora, não é Boaz, com cujas servas enviastes de nossa parentela? Não é Boaz, com cujas servas enviaste de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada na eira. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce à eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então entrarás, descobrirás os seus pés e se deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe ela: tudo o que me disseres, farei. Então desceu à eira e fez conforme tudo o que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Rute veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Sentou e viu uma mulher deitada a seus pés. Perguntou ele: quem és tu? Disse ela: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a sua serva, porque tu és o resgatador. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste atrás dos jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas. Tudo o que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Embora seja verdade que eu sou resgatador, há ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e pela manhã, se ele te resgatar, bem está. Mas se não te quiser resgatar, tão certo como vive o Senhor, eu te resgatarei. Deita-te aqui até pela manhã. Assim ela ficou deitada a seus pés até pela manhã, mas levantou-se antes que pudesse ser reconhecida, pois disse Boaz: não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, e ele lhe mediu 6 medidas de cevada e a pôs nas costas dela. Então ela entrou na cidade.
Quando Rute chegou à sua sogra, Noemi lhe perguntou: como foram as coisas, minha filha? Então ela lhe contou tudo o que aquele homem lhe tinha feito. E acrescentou: estas 6 medidas de cevada me deu, dizendo: não voltarás vazia para sua sogra. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Rute, capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali. Quando o resgatador de que ele havia falado ia passando, disse-lhe Boaz: meu amigo, vem cá, assenta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os líderes da cidade e lhe disse: assentai-vos aqui, e eles se assentaram. Disse Boaz ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disso e dizer-te: compra na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se hás de resgatá-la, faça isso. Se não, dizei a mim, para que o saiba, pois outro não há senão tu para que tenha esse... Pois outro não há senão tu que tenha esse direito, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a resgatarei. Então disse Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também tomarás Rute, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele sobre a sua herança. Então disse o resgatador: não poderei resgatá-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Exerce tu o que me cumpria exercer, eu não poderei fazê-lo. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate e permuta, o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. Isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e descalçou o sapato. Então disse Boaz aos líderes e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para preservar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome dele não desapareça dentre seus irmãos e dos registros da cidade. Disso sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Faça o Senhor a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que juntas edificaram as tribos de Israel. E tu, Boaz, torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der esta moça. Te der desta moça. Repetindo, verso 12. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim Boaz casou-se com Rute, e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações sexuais com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador, e seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmom. Salmom gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então aqui nós temos essa história, né? Ela é uma história que descreve, é uma tipologia também do Cristo. Rute, que representa ali como Moabita, um povo que não era descendência de Abraão, mas que foi incluído na promessa. Boaz representa o Cristo que resgata. Inclusive tem esse comentário aqui na Scofield também. A história escreve de uma maneira muito bela um aspecto da nossa redenção. Boaz representa nosso Senhor e Rute o crente.
Por sua parte, o Senhor Jesus pagou o preço com seu próprio sangue, pois só ele era capaz de redimir-nos. Além disso, quis fazê-lo, né? Então, como Boaz resgatou Ruth, ali Jesus nos resgata, nós que não éramos povo, que não éramos descendência de Abraão. Ali Ruth nos representa por ser uma moabita, por não ser a descendência de Abraão, mas por ter sido resgatada e incluída então ali na genealogia e fazer parte dessa descendência, né? Então essa é uma história aqui importante dentro do contexto de Israel, porque também fala sobre a descendência de Davi. Nesse livro podemos ver o majestoso cumprimento do propósito de Deus, mesmo durante os obscuros dias dos juízes, né? Nós lemos o livro dos juízes e vimos que foram obscuros dias ali, onde coisas terríveis aconteceram no meio do povo de Israel. Ele protegia, o Senhor protegia a linhagem pela qual Cristo viria ao mundo. Então, mesmo em meio àqueles dias obscuros do juízo, o Senhor estava protegendo ali a genealogia de Cristo. A genealogia nos revela que, ao tornar-se bisavô de Davi, Ruth, a moabita, foi recompensada por sua devoção e lealdade. O nascimento de seu neto ocorreu não menos de 40 e não mais de 100 anos antes do nascimento de Davi. Então o Senhor estava preservando ali a linhagem pelo meio da qual viria o Cristo, que foi a linhagem de Davi, aqui a linhagem de Ruth, a linhagem de Boaz. 1 Samuel, então, aí nós entramos agora no livro de 1 Samuel, e hoje nós vamos ler aí 5 capítulos também do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eiú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia esse homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor muito, e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do vinho. Ana, porém, respondeu: Não, Senhor. Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos teus cuidados e do teu desgosto tenho falado, do meu desgosto tenho falado até agora. Repetindo, verso 16. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos.
Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e então voltaram para casa, a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, dizendo: tenho-o pedido ao Senhor. Quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, então o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele ali fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Havendo-o desmamado, tomou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criança. Degolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que ali esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. 1 Samuel capítulo 2. Então a gente vê aqui Ana fazendo um voto, ela amargurada ali porque não podia ter filhos, e ela faz um voto ao Senhor. Ela fala: Senhor, se o Senhor me der, eu vou devolvê-lo a ti. Porque na verdade, mais do que o filho, ela queria realmente se sentir realizada gerando aquele filho. Às vezes é muito isso, muitos sonhos que o Senhor planta dentro de nós, que na verdade não é pelo sonho em si, mas é pela realização. Todos nós temos a necessidade de nos sentirmos realizados. Na pirâmide das necessidades humanas ali de Maslow, que o pessoal mostrei uma vez na pregação, que fala das nossas necessidades: necessidade de alimento, necessidade de proteção, necessidade de vários pontos da necessidade. A maior necessidade ali, de acordo com essa constatação e da observação e de experimentos sociais, é a necessidade de realmente se sentir ali no seu propósito, de se sentir realizado cumprindo aquilo para o qual você foi designado a ser, se sentir realizado mesmo na vida. E Ana não tinha essa realização, porque ela não podia ser mãe, então ela não se sentia realizada. Então ela queria um filho não simplesmente para ter o filho, mas para se sentir realizada. E o Senhor concedeu a ela, e ela devolveu esse filho ao Senhor. E ela fez esse voto. Deus é um Deus que ouve os nossos votos, e ela então foi abençoada pelo Senhor ali com esse filho Samuel. 1 Samuel capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória. Pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles.
O Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá para sua casa. Mas o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, estando-se cozinhando a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, enfiava-o na travessa ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem: queime-se primeiro a gordura, depois tomarás o que quiseres. Então ele lhe dizia: não hás de dá-la agora, senão eu não. Então ele lhe dizia: não hás de dá-la agora, senão eu a tomarei à força. Era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e anualmente a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor te dê descendência desta mulher, em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E o Senhor abençoou Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Então, só um aspas aqui. Como o Senhor abençoou Ana ali. Ela não podia ter filho algum, ela fez um voto: se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. E ela se realizou sendo mãe de Samuel ali, entregou Samuel como tinha prometido, e o Senhor abençoou ela ainda com 3 filhos e 2 filhas, aquela que antes não podia ter filhos. Verso 22. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele lhes disse: por que fazeis tais coisas? Ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à família de teu pai, estando eles ainda no Egito. Repetindo. Verso 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à família de teu pai, estando eles ainda no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à família de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras teu filho mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezam, serão desprezados. Vem dias em que acabarei com a tua força e a força da tua família, para que não hajas mais velho algum em tua família, e verás o aperto da morada de Deus. Mas o bem será feito a Israel, não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem da tua linhagem, que eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir.
os olhos e para entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. O que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofne e a Finéias, te será por sinal. Ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido, né? Que é uma promessa de Cristo, sacerdote fiel para sempre. Então todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e implorará: nomeia-me a algum cargo sacerdotal, para que possas ter alguma coisa para comer. 1 Samuel, capítulo 3, né? Outra observação aqui sobre esses filhos aqui, Ofne e Finéias, os filhos aqui, né, de Eli, é que eles estavam servindo ao Senhor sem conhecer a Deus, né? E isso é bem interessante aqui. A Bíblia diz que eles não conheciam ao Senhor, no verso 12. Então eles estavam ali, né, trabalhando na obra de Deus como descendentes de Levi, né, porém, e filhos de Eli, porém não conheciam ao Senhor. Existem pessoas assim, estão fazendo a obra de Deus sem conhecer de verdade a Deus. 1 Samuel capítulo 3. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias as palavras do Senhor eram muito raras, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: aqui estou. E correu a Eli e lhe disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chameis, toma a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chameis, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, né? Aspas aqui, mesma coisa, né? Samuel estava... Perdão. O texto começa no capítulo 3 dizendo que Samuel servia ao Senhor. Perdão. Samuel servia ao Senhor perante Eli, porém, depois no 7 diz que ele não conhecia, né? Então é possível que alguém sirva ao Senhor sem conhecer o Senhor. Então Samuel estava servindo ao Senhor sem conhecer o Senhor, mas aqui o Senhor começa a se manifestar a ele. Ora, Samuel, verso 7, ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei, pois já lhe disse que julgarei a sua família para sempre, pela iniquidade que ele tem conhecido, que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli. Mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: aqui estou. Eli perguntou: que te falou o Senhor? Não o escondas de mim. Assim Deus te faça, e outro tanto.
se me esconderes alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. Disse Eli: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, fazendo que se cumprisse todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e ali se manifestava a Samuel pela sua palavra. Então Samuel aqui teve essa experiência, ele que não conhecia o Senhor, ele conhecia ali o Senhor por meio de Eli, tanto que quando o Senhor o chamava, ele achava que era Eli, ele confundia a voz do Senhor com a voz ali de Eli, e ele estava servindo ali a Eli sem conhecer o Senhor. Mas nesse processo ele começou a conhecer o Senhor, e aprender a discernir. Então Eli, mesmo com toda a questão de estar sendo reprovado por Deus, levou Samuel a conhecer a voz do Senhor. E Samuel então reconheceu a voz do Senhor, e Deus falou com ele a respeito do futuro de Eli e de seus filhos, e Samuel ficou receoso, claro, de falar ali o que o Senhor tinha lhe falado. O texto diz que ele ficou ali a noite inteira até amanhecer, então não diz que ele dormiu, provavelmente ele ficou acordado ali, preocupado. Como é que eu vou contar para Eli? Como é que eu vou falar? E ele não quis dizer, não falou no primeiro momento, mas Eli perguntou e insistiu para que ele falasse. E então ele falou tudo aquilo que Deus tinha falado, ali para ele, através dele para Eli. Então Samuel foi confirmado. E aí o texto diz que ele crescia e que Deus fazia que as suas palavras se cumprissem. Então Deus o respaldou, o selou ali para que ele se tornasse um profeta, e todos então começaram a reconhecê-lo como profeta. 1 Samuel capítulo 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram à guerra contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Tornando o povo ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragam de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim o povo enviou homens a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao acampamento, todo Israel gritou tão alto, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera ao acampamento, e os filisteus se atemorizaram. Disseram: os deuses vieram ao acampamento. Ai de nós! Jamais aconteceu uma coisa assim antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e fugiu cada um para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois morreram de Israel 30.000 homens de infantaria. Foi tomado a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então correu do campo de batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava temeroso pela arca de Deus. Entrou aquele homem na cidade e anunciou tudo o que tinha acontecido. Então toda a cidade pôs-se a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é essa? O homem, a toda pressa, veio a Eli.
que era da idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: Eu sou o que saí do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: Que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu o que trazia as notícias. Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era homem velho e pesado. Havia ele liderado Israel durante 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Disse ela: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então aqui se cumpre, né, aquilo que o Senhor tinha dito por meio de Samuel, de que os dois filhos de Eli iriam morrer no mesmo dia, né? Então eles vão para a batalha e mais uma vez aqui nós vemos aquilo que eu venho repetindo durante esse desafio. A vitória do povo do Senhor, né, não é uma vitória que acontece ali por causa da sua capacidade, por causa da sua habilidade, por causa do seu treinamento, pelo tamanho do seu exército, mas realmente sempre acontecia pela bênção do Senhor. E às vezes que o povo de Israel era derrotado, não era também porque não estava com a arma, porque não estava treinado, é porque estava reprovado por Deus. E foi aqui o que aconteceu. Eles trouxeram a arca da aliança, os filisteus ouviram falar daquilo, ficaram com medo, porque sabiam da fama do povo de Israel e tudo que Deus tinha feito ali ao Egito por causa desse povo, né? Porém, o povo de Israel, mesmo com a arca, que era o que carregava a presença de Deus e que dava vitória muitas vezes ao povo de Israel quando eles iam para as batalhas e levavam, né? Lembrando que lá em Jericó, por exemplo, quando eles foram marchar em volta das muralhas, a arca ia na frente. Então o Senhor dava vitória por meio da presença de Deus ali na arca, mas quando o povo de Israel estava reprovado, né? Mesmo tendo a arca ali, eles eram derrotados, né? E isso, trazendo como aplicação pessoal para as nossas vidas, acontece muitas vezes, né? Mesmo a gente tendo ali, mesmo a gente estando, né, fazendo o que tem que fazer, religiosamente dizendo, né? Mesmo talvez tendo um amuleto, tendo, né, a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Ou então tá ali um negócio que eu ganhei na campanha ali, ungido, que tá ali na minha casa para trazer proteção, né? Mesmo que a pessoa tenha ali a arca da aliança, né? Se você está desobedecendo a Deus, se você está fazendo aquilo que desagrada a Deus, provavelmente você vai ser subjugado, vai ser derrotado aí em muitas batalhas, e a gente vê isso repetidamente acontecendo, né? O que precisava aqui não era da arca, o que precisava aqui era de um alinhamento de coração. A arca era importante nesse contexto aqui, mas mais importante era eles estarem fazendo o que Deus se agradava. E aqui os filhos de Eli estavam reprovados por Deus, e por causa disso isso trouxe derrota ao povo de Israel. E aí o verso 12 fala de um homem que correu num campo de batalha, um homem de Benjamim, que ele correu ali do campo de batalha até Siló, né, para poder trazer a notícia de que o povo de Israel tinha sido derrotado e que a arca tinha sido levada. E aqui, esse percurso é o percurso de 42 quilômetros, uma maratona, né? Tem uma reportagem que às vezes eu compartilho aí nos nossos desafios, é uma reportagem do Esporte Espetacular, que mostra um repórter que foi lá em Israel e conheceu uma corrida que existe lá, chamada Corrida da Bíblia, onde eles refazem esse percurso que esse benjamita fez, que dá aproximadamente 42 quilômetros, ou seja, uma maratona. Aquele cara correu uma maratona naquele dia, correu 42 quilômetros para levar a notícia de que a arca havia sido tomada e que o povo de Israel tinha sido derrotado naquela batalha.
E aí hoje tem uma corrida que refaz esse percurso que ele fez ali aproximado de 42 quilômetros. E esse repórter lá do Esporte Espetacular, ele fez essa maratona, né? Ele participou dessa maratona e fez a reportagem sobre isso. Aí, né, uma curiosidade a respeito aqui desse texto. Então vamos a 1 Samuel capítulo 5, o último capítulo de hoje. 1 Samuel capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na de Ebenezer a Asdod. Então os filisteus carregaram a arca de Deus, a colocaram na casa de Dagom, perto da sua estátua. Levantando-se, porém, de madrugada, os habitantes de Asdod, no dia seguinte, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Pegaram Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. No dia seguinte, levantando-se de madrugada, Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficara a Dagom. Pelo que os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram em seu templo, que está em Asdod, não pisam na soleira até o dia de hoje. A mão do Senhor, porém, pesou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores a Asdod e ao seu território. Ao seu território. Vendo os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão é pesada sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Assim enviaram mensageiros, congregaram a si todos os líderes dos filisteus e perguntaram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada para Gate. E levaram para lá a arca do Deus de Israel. Desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com grande terror. Feriu os homens que ali viviam, desde o pequeno até o grande, e nasceram-lhe tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Chegando lá a arca de Deus, os de Ecrom exclamaram: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matar e a nosso povo. Então enviaram mensageiros, congregaram a todos os líderes dos filisteus e disseram: enviai daqui a arca do Deus de Israel. Volte ela para o seu lugar, para que não nos mate, nem a nosso povo. Pois havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara sobre ela. Os homens que não morriam eram feridos, os homens que não morriam eram feridos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Então essa presença de Deus que estava na arca, e ali aqueles que indevidamente se aproximavam dela e pegavam e tomavam posse dela, eram ali amaldiçoados, né? Porque não podiam, inclusive o deus falso deles ali, Dagom, né? Aquela estátua, caiu a primeira vez, caiu a segunda vez, perdeu a cabeça, os braços, por causa da presença de Deus ali, naquela arca de tão poderosa que era. Então eles decidem: precisamos fazer alguma coisa, precisamos devolver essa arca ao povo de Israel, não dá para a gente ficar com isso aqui. E aí a gente vai ver no capítulo 6 o que eles fizeram, né? Algo bem insano aqui que eles fizeram, né? Que foi a direção que parece insanidade que Deus deu, que eles tiveram ali para fazer, para poder, Deus deu não, mas que eles tiveram para fazer, para poder resolver essa situação da arca ali, né? Então, amanhã nós continuamos 1 Samuel capítulo 6, né? Com todas essas histórias que nos ensinam, mas que também trazem lições para hoje, para as nossas vidas, né? Não é somente conhecimento do que aconteceu, mas também aplicação prática, pessoal, para as nossas vidas, ali de termos isso como algo didático, que nos ensina a respeito de como precisamos levar Deus a sério, levar a palavra de Deus a sério, de como Deus leva a sério os nossos votos e responde aos nossos votos, né? De como nós nos sentimos realizados quando nós fazemos aquilo que o Senhor, né? Quando nós conseguimos cumprir o propósito do Senhor, como Ana ali, e fazendo isso para Deus, e também o plano de salvação que está se desenrolando aqui, né? Durante toda a nossa leitura, a gente vê Cristo sendo anunciado, e a gente vê aqui como o caso de Ruth, o plano de salvação sendo anunciado aí para nós. Amém? Então é isso. Amanhã nós continuamos a nossa leitura. Deus abençoe você. Um ótimo domingo em nome de Jesus Cristo e até amanhã. Deus te abençoe.